Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à 8ª aula de preenchimento facial. E nessa aula a gente vai falar sobre a hialuronidase, a famosa hialuronidase, ou a nossa amiga aqui no consultório, para quem trabalha com preenchimento facial. E é muito importante então você ter esse tipo de produto no seu consultório e você entender que produto é essa, que enzima é essa que você tem no seu consultório. Então vamos falar hoje sobre a hialuronidase. Roda a vinheta aí. Então pessoal, o tema de hoje é hialuronidase. Que enzima é essa que todo profissional que trabalha com harmonização facial tem que ter no seu consultório? Cara, assim, eu fico perplexo quando eu vejo profissionais que trabalham com preenchimento e ele não tem a hialuronidase no consultório. Você tá assinando, você pega ali a caneta, pega o papel aqui, ó. Você pegou a caneta e o papel tá aqui, ó. Eu estou assinando que o profissional fulano estou assumindo todos os riscos de complicação que possa ter, e esses riscos quem vai assumir sou eu, a culpa todinha é do profissional. É exatamente isso que você está fazendo quando você não tem esse tipo de enzima no seu consultório. Mas gente, mas é de extrema importância a utilização da hialuronidase no consultório. Se você faz preenchimento, se você não tem a hialuronidase no seu consultório, pare agora, não preencha mais nada se você não tem esse produto no seu consultório. Espera o produto chegar e aí sim você vai trabalhar com o seu cliente de forma tranquila, de forma que se você tiver uma intercorrência ali, você consegue então reverter essa intercorrência. Pelo amor de Deus, gente, eu estou falando aqui, mas é sério mesmo. Não faça preenchimento no seu consultório se você não tem essa enzima, tá? Eu vou falar o porquê que você tem que ter essa enzima no seu consultório. Então esse mercado de ácido hialurônico, né, ele cresceu bastante ao longo do tempo. Nós temos aí diversos produtos, né? A gente vem falando aí desde lá da aula 01 sobre a evolução dos ácidos hialurônicos. A gente evoluiu muito na parte de preenchidores e evoluímos também muito na parte aí dessas correções do ácido hialurônico. Isso é muito importante quando a gente trabalha com preenchedores injetáveis, né, que são biodegradáveis no nosso organismo, até para você passar essa confiança para o seu paciente. Eu gosto muito de utilizar o termo hialuronidase aqui no meu consultório. Eu gosto demais, sabe por quê? Porque às vezes vem um paciente que ele não está com aquela confiança de fazer o procedimento, ele está com receio e fala assim: mas esse fulano lá, meu amigo, preencheu e ficou parecendo a Anitta, a boca dela tá com um beição lá, todo inchado. O outro lá fez a mandíbula, tá parecendo que tá com cachumba, a mandíbula tá assim, ó. Hoje o que a gente vê o pessoal ensinando aí preenchimento é assim, deixar com a mandíbula parecendo uma cachumba, aquela coisa mais feia do mundo, assim, ó. Nossa senhora. E não é isso que a gente quer. Então, para a gente espantar todo esse medo do paciente, a gente fala: ó, nós temos aqui no consultório a hialuronidase. Aí o paciente vai falar: nossa, mas hialuronidase, e aí, o que é hialuronidase? Aí você vai falar para o seu paciente o que é a hialuronidase, para você deixar ele tranquilo. Você vai falar que a hialuronidase, ela é uma enzima que tem a capacidade de degradar mais rápido o ácido hialurônico, além do nosso organismo já degradar o ácido hialurônico de forma natural. Nós temos também no nosso consultório a hialuronidase, e essa hialuronidase então
ela vai ajudar a degradar mais rápido o produto. Ou seja, paciente, você fez um preenchimento labial, mas eu não gostei do preenchimento labial. Eu não gostei, ficou com muito volume. Então a gente vem com a hialuronidase, faz a diluição, aplica no local que a gente quer, né, que esse produto seja diluído. E aí sim a gente vai ter diminuição do volume, a gente vai ter uma degradação mais rápida desse produto. Tem diversas marcas aí dessa hialuronidase, eu não vou fazer propaganda aqui para nenhuma delas, ninguém está me pagando, não estou ganhando nada para isso. Mas quem tiver dúvidas de qual hialuronidase que eu utilizo aqui no consultório, vai lá, manda mensagem para mim que eu vou responder. E, gente, mais outra coisa, não deixa aí de dar o likezinho aí no vídeo, não deixa de curtir, tá? Não deixa de comentar lá, comenta lá, me fala o que você está achando. E se você quer saber qual hialuronidase que eu utilizo no meu consultório, manda mensagem aí que eu vou responder vocês, tá? Vocês que estão aí com a gente diariamente, tá? Então a hialuronidase, gente, é o que é hialuronidase? Desculpa. Então, pessoal, o ácido hialurônico é o glicosaminoglicano de alto peso molecular, que representa o principal componente da matriz extracelular, influenciando-se na sua permeabilidade, tá? Então a gente já conhece sobre o ácido hialurônico, nós já falamos aqui sobre ele. Se você ainda não assistiu a aula, se eu não me engano, a aula 01, 02, a gente fala sobre o ácido hialurônico, peso, né, molecular, quantidade de ácido hialurônico presente no gel, quais são as funções do ácido hialurônico. A gente tem todas essas informações na aula 01, 02, se eu não me engano, tá? Então vamos lá para o próximo slide. A hialuronidase, então, ela é uma proteína encontrada no nosso organismo de animais, em diversos tipos, né, de organismos. Essa enzima ela é encontrada. Só que nós temos um produto, né, que a gente quase não tem rejeição. Eu vou postar alguns artigos aqui, alguns textos de alguns autores, a gente vai ver que a resposta, né, inflamatória, a resposta alérgica, né, é muito pequena quando a gente utiliza esses tipos de produtos, seja a hialuronidase, seja o ácido hialurônico. Então, quando a gente faz a aplicação dessa enzima no nosso organismo, ela tem uma durabilidade aí de 24 a 48 horas. Por isso que quando o paciente chega lá no seu consultório reclamando Saulo, você ficou muita mandíbula com 2 semanas, nem esperou o efeito, não esperou o resultado, aquele paciente que está apreensivo com o resultado, não quer esperar, aí chegou lá com 2 semanas e fala assim: Saulo, minha mandíbula aqui, ó, tá com muito produto, vamos tirar um pouquinho desse produto. Aí a gente faz o que? A gente faz o pertuito, a gente tira aquele excesso de produto, e o produto que a gente não conseguir tirar, o excesso, a gente vai então diluir a hialuronidase, colocar na região para que esse produto seja degradado o mais rápido possível. Então, quando eu faço esse tipo de procedimento aqui no consultório, raras as vezes que aconteceu aqui, se eu não me engano, foram 2 vezes, já tem mais de anos aí que eu estou trabalhando com preenchimento, então foram 2 vezes que aconteceu esse tipo de intercorrência. Saulo, quais foram as 2 vezes que aconteceu isso? Tá bom, vou falar para vocês, porque eu conto mesmo tudo que acontece aqui na minha rotina, eu passo tudo para vocês, porque eu sei que isso vai acontecer com vocês também, e eu quero que vocês fiquem tranquilos na hora de trabalhar com esse tipo de produto, né? Então, quais foram, Saulo, as 2 vezes que você teve então que interferir, que você teve que agir com esse tipo de procedimentos? Primeira vez, paciente fez harmonização facial comigo, a gente fez boca, fez nariz, fez bigode chinês, malar,
mandíbula, paciente de 30 e poucos anos, 39, ele ia fazer 40 anos. Chegou em casa, saiu daquele consultório amando o resultado, amando. A paciente ficou linda. Gente, não é porque eu fiz não, mas a paciente ficou linda. O resultado ficou muito bom mesmo. A paciente saiu daqui amando. Só que no momento que ela chegou em casa, o marido dela, ô miserável, falou: menina, mas que boca grande é essa? E aí ela tinha acabado de fazer. Mas que boca grande é essa? Deformou seu rosto. Ah, pra quê? E o cara foi batendo nessa tecla em cima dela. Ah, que sua boca ficou deformada, sua boca ficou isso, ficou aqui. Até que ela voltou no meu consultório e falou assim: Saulo, não estou mais gostando da minha boca. Depois que eu fiquei sabendo o porquê que ela estava tirando, que ela pegou e me contou. Ah, que meu marido, então, ficou questionando a minha boca, que eu perdi, então, as minhas características, que a boca ficou muito inchada, fiquei com bocão, e isso foi imediatamente, né? A gente sabe que o ácido hialurônico ele demora de 45 a 60 dias para ficar perfeito, para ficar adequado, né? De uma forma ideal no tecido, ficar algo mais natural, sair todo o inchaço, né? Que não tem como, a gente está trabalhando com ácido hialurônico sintetizado, então vai recrutar água, vai ter edema, a gente está utilizando microcânula, a gente está rompendo o tecido, então é normal, gente. E, enfim, mas a paciente, né, se sentiu mal, o marido toda hora questionando ela, e então ela decidiu então tirar o produto, e eu fui lá no local, né, na boca praticamente inteira, e fui injetando o produto e fui massageando o local. A segunda vez foi uma paciente que teve uma crise de identidade após fazer o procedimento. Ela não achou que ela estava dentro daqueles padrões que ela se estabeleceu para si mesma ao longo dos anos. Ela achou que eu mudei algumas características dela, por mais que eu ache que não mudei, por mais que eu acho que ficou muito bom o preenchimento dela, ela quis então tirar o excesso de mandíbula. E eu vou postar esse caso aí pra vocês lá no finalzinho desse vídeo, tá? Eu vou postar eu fazendo a remoção do preenchedor em uma paciente. Tem até no meu canal, só que não foram todas as pessoas que visualizaram, não foram todas as pessoas que assistiram, não é todo mundo que tá aí ligado, querendo crescer. Então eu vou postar aqui pra vocês novamente, que eu quero que vocês cresçam junto aí com o meu canal. Então, pessoal, essa foi a segunda paciente. Então eu tive que remover um pouco do produto, eu fiz um pertuto, fui tirando o excesso do produto, e depois eu vim com a hialuronidase e vim degradando todo esse produto. Então essa é uma paciente que depois de 48 horas você pode pedir o paciente para retornar no consultório e você colocar mais um pouquinho de hialuronidase. Depois de 48 horas o paciente volta, se precisar coloca mais um pouquinho, e assim vai até a gente conseguir então eliminar todo o produto, tá bom? Então a durabilidade é de 24 a 48 horas no organismo. E agora indicação para hialuronidase. Quando que eu devo utilizar a hialuronidase? Essa é uma pergunta muito frequente lá no meu Instagram, lá no meu canal. O pessoal vai me perguntar no privado quando que eu devo utilizar a hialuronidase. Então vamos lá falar quando que a gente vai utilizar esse produto. Nós vamos utilizar então, né, a hialuronidase quando nosso paciente, né, ou sei lá, às vezes eu errei a mão, fui lá preencher, errei a mão, coloquei um excesso de produto em uma determinada região da face do paciente. Então essa é uma das indicações para fazer a utilização da hialuronidase, quando nós temos um excesso de produto no local. Vamos supor um local aqui, malar, coloquei aqui no zigomático uma quantidade que eu achava que era boa, mas eu errei a mão, coloquei muito, não precisava daquela quantidade. Por isso que eu gosto de trabalhar com menos. Eu sempre falo, menos sempre vai ser mais.
Mas vamos supor que Saulo foi lá, colocou, preencheu, colocou demais. Muito produto na região, já tem 10, 15 dias, já está começando a sair um inchaço do paciente, o paciente está questionando que estou com muito inchaço nessa região. Aí quando você vai olhar, você vai ver que tem um excesso de produto ali naquela região. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos diluir a hialuronidase e vamos aplicar no local. Você deve estar se perguntando, como que eu faço a diluição da hialuronidase? Qual a apresentação da hialuronidase? Você deve estar se perguntando isso, né? Mas calma que eu vou passar essas informações aqui durante o vídeo. Vou passar também sobre a diluição, até o cálculo da hialuronidase para você poder diluir. Eu vou passar nesse vídeo, então não deixe de assistir do começo ao fim e não fique pulando o vídeo já para você ir adiantar, para você ir para essa parte aí que você quer saber da diluição. Assiste tudo, que às vezes um detalhezinho aqui que eu vou passar para você vai fazer diferença no seu resultado, no seu tratamento. Então, uma das indicações para fazer a utilização é o excesso de produto. E qual outra indicação para a gente utilizar a hialuronidase? É o famoso efeito Tyndall, quando a gente faz a aplicação do produto numa camada errada. Vamos supor, preenchi o bigode chinês na camada errada e forma aquele azulado aqui na região, fica bem azul. Isso se chama efeito Tyndall, tá bom? Então a gente pode utilizar no efeito Tyndall. Tem alguns artigos aí falando sobre a utilização do efeito Tyndall e que a gente pode então fazer, né, a utilização da hialuronidase nessa região. Eu vou selecionar um artigo, gente, eu vou mandar por e-mail de vocês, acho que eu já até mandei um artigo aí falando da hialuronidase. Então, mas mesmo assim, eu vou fazer o envio novamente desse artigo para vocês, para que vocês possam acompanhar, tá? Isso aqui que eu estou falando é baseado em um artigo científico, tá bom? Todas essas informações eu tô passando para vocês é baseado no artigo científico e na minha vivência aqui no consultório. Outra situação que a gente pode tratar então são os granulomas. Às vezes a gente utiliza um material com alta densidade, a gente não massageou o local direito, né? Geralmente acontece isso em materiais aí, bifásicos, só que pode acontecer também em materiais monofásicos, tá bom? Só que, gente, quando a gente trabalha com os materiais mais densos, eu já falei isso, vou novamente repetir para vocês. Quando a gente trabalha com material mais denso, nós temos que massagear bem o local, massagear bem a região para não formar esses granulomas. Mas se formou o granuloma, nós vamos aplicar exatamente em cima do granuloma e massagear o local. Massageia bem para esse produto ele ir diluindo. Qual outra indicação que a gente pode então utilizar a hialuronidase? É quando a gente tem uma oclusão vascular. O que seria oclusão vascular? Nós temos um vasinho aqui e nós vamos então injetar o produto dentro desse vasinho. Quando a gente injeta o produto dentro desse vasinho, a gente causa um bloqueio naquela região, ou seja, aquela região não passa fluxo sanguíneo. Então a gente vai ter uma isquemia, aí que começa o processo de necrose. Por isso que quando eu falo em preenchimento facial com ácido hialurônico ou outros produtos que são biodegradáveis, nós temos que utilizar a microcânula. Gente, é muito importante a utilização da microcânula. A gente evita muito, mas é demais, as intercorrências, porque nós estamos trabalhando com material, nós estamos trabalhando com dispositivo, né? Que ele é maleável, que ele não tem ponta. Então isso traz, né, aquele conforto maior para a gente saber que nós não vamos então injetar produto dentro daquele vasinho. Mas caso ocorra
essa intercorrência, que é uma intercorrência grave, a intercorrência que a gente tem que detectar precocemente. Como que eu vou detectar se eu obstruir, se eu ocluir um vaso com um preenchedor? Você vai ver que vai começar a formar um halo branco, tá, na região. O paciente vai começar a sentir dor no local. Outro teste que você pode fazer, você vem aqui, ó, em cima do local, pressiona bem a região e vê se vai voltar o fluxo sanguíneo naquela região. Você vê que ficou vermelhinho, ó, apertei bem, ficou vermelhinho, o fluxo sanguíneo tá naquela região, não é uma oclusão. Mas se eu fiz isso e não ficou vermelhinho, continuou branco, aquela região ali está ocluída, então a gente tem que entrar rapidamente com hialuronidase. Então agora vocês conseguem entender o porquê que nós, profissionais injetores, temos que ter esse produto no nosso consultório, tá? Olha só as intercorrências, a quantidade de intercorrências que a gente consegue reverter através desse produto. E vamos para o próximo slide. Contraindicação. Quando que eu não devo utilizar a hialuronidase? Como eu falei para vocês lá no começo, a hialuronidase ela é encontrada no nosso organismo, no organismo de animais também, tá? Então, pacientes que têm alergia à picada de abelha, você não deve utilizar a hialuronidase, que provavelmente ela vai ter uma reação alérgica, porque a hialuronidase está presente no veneno da abelha, tá bom? Então, esses pacientes que tem esse tipo de alergia, picada de formiga, ou aquele paciente que tomei uma picadinha de uma formiga, tomei uma picada de um mosquito, fica todo inflamado, todo alérgico, você já vai ficar atento com esse paciente. Por isso é importante uma boa anamnese, você sempre perguntar sobre históricos alérgicos ao seu paciente. Quando você tem então essa boa anamnese, você corre, né, desses tipos de intercorrências e você já vai se atentar. Paciente alérgico, eu não vou utilizar então a hialuronidase. Saulo, mas o meu paciente não sabe se ele é alérgico, ele nunca sofreu nenhum tipo de picada, ele nunca, sempre foi criado em apartamento, ele nunca foi numa roça, nunca foi, enfim, nunca foi, ele não sabe. O que eu vou fazer? Eu vou lá, vou diluir o produto, vou colocar de 3 a 4 unidades intradérmico, vou lá, seleciono, vou mostrar para vocês como é que eu faço para testar o paciente. Vamos lá, vamos supor que eu vou fazer aqui na mão, tá? Eu faço um círculo na região, ó, fiz o círculo na região que eu quero fazer o teste e vou aplicar então de 3 a 4 unidades nessa região. Se essa região começar a ficar formação de eritema, começou a formar pápulas, o paciente está coçando, inchou bastante a região, deu aquele quadro, né, de resposta alérgica, então esse paciente ele tem alergia à hialuronidase. Então você fez o teste no paciente, o paciente não apresentou nada, nenhum quadro alérgico, você pode então fazer a aplicação da hialuronidase no seu paciente. Quando eu vou fazer a utilização da hialuronidase no meu paciente, tá? Saulo, eu sempre testo. Por mais que eu fiz uma boa anamnese no paciente, eu sempre testo antes de fazer a aplicação da hialuronidase, tá? Eu sempre faço esse teste antes de fazer a aplicação. Então, assim, sempre faça, gente, sempre faça, porque a gente vai, então, evitar, né, erros, a gente vai evitar com que, nem digo, pode ser erros mesmo, esse termo mesmo, a gente evita erros, a gente, né, eu sempre falo, eu tento correr a léguas aí, de qualquer tipo de intercorrência, o máximo que eu puder, tá? E mesmo no entanto, né, não existe relatos de reações anafiláticas,
com a aplicação intradérmica da hialuronidase, tá? De acordo, né, com alguns artigos ainda, nenhum artigo foi relatado reações anafiláticas após a aplicação da hialuronidase. Então a gente tem que ter esse cuidado mesmo com a aplicação, né, desse produto e sempre ficar atento a esse tipo de intercorrência. Outra contraindicação que eu quero agora que vocês parem para prestar atenção. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui é de suma importância. Não utilizar, gente, não utilize a hialuronidase, tá? Não, mas não de não mesmo, você não vai utilizar a hialuronidase em pacientes que teve o processo infeccioso, tá? Eu fiz a aplicação da hialuronidase, fiz a aplicação do preenchimento no paciente, sofreu um processo infeccioso, ele tá infeccionado a região. Eu não vou fazer a aplicação da hialuronidase. Se eu fizer a aplicação da hialuronidase, eu vou então expandir aquela bactéria, vou expandir aquela infecção, tá? Porque esse produto ele vai diluir, ele vai aumentar a gente vai aumentar então a difusão da infecção se eu aplicar hialuronidase naquela região. Eu só vou aplicar hialuronidase naquela região se eu entrar com um antibiótico antes. Eu tenho que fazer. Qual é o ideal? A gente colher então o sumo, né? A gente colher esse sumozinho que sai dessa infecção, manda para o laboratório para fazer um biofilme, ver quais são as bactérias que tem presentes ali, e você então vai receitar o antibiótico ideal para o paciente. Após você ter esse resultado, né, do laboratório, você indica então um antibiótico. Após o paciente estar utilizando aí 24 horas de antibióticos, você pode vir então e entrar com a hialuronidase para poder diluir, para poder então eliminar esse excesso de produto na região. Mas a princípio, você viu que é um processo infeccioso, não entre com a hialuronidase nessa região. Tá bom, pessoal? Grave bem essa informação é de ouro. Tá, vamos lá para o próximo slide então. Deixa eu passar aqui. Qual a dosagem que eu devo utilizar no local que eu vou fazer a utilização da hialuronidase? Cientificamente não existe uma dosagem ideal para você fazer a aplicação da hialuronidase naquela determinada região, tá? Tem vários autores que relatam diversas quantidades de unidades, né, da hialuronidase. Tem autores que falam que o ideal é você fazer 79 unidades. Tem autores que falam que você tem que utilizar em 1 ml 200 unidades, enfim, tem vários autores. Então peguei aqui algumas opiniões de alguns autores, né, sobre a hialuronidase. Então aí, vamos lá, deixa eu ler aqui para vocês. Em 2007, Sopacar utilizou 375 unidades de hialuronidase para dissolver um preenchimento de ácido hialurônico na face de um paciente. Apesar da dosagem elevada, não houve mudança no volume natural da área tratada. Na opinião do autor, a dose recomendada varia de 150 a 200 unidades de hialuronidase a cada 1 ml de ácido hialurônico removido. Outro autor, em 2010, teve um relato de caso, descreveu que o sucesso do tratamento dos nódulos das pálpebras inferiores causado pelo excesso dos preenchedores com apenas 3 unidades de hialuronidase.
Então, assim, gente, são vários autores relatando sobre as suas experiências com a hialuronidase. Então, qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião é a experiência de cada profissional que vai dizer, então, qual a quantidade ideal. Até porque nós não temos nada que seja comprovado ali, falando assim, ah, você tem que utilizar 79 unidades, você tem que utilizar 250 unidades. Não tem. Isso vai variar muito, muito mesmo, de profissional para profissional, de quantos ml que eu utilizei. O que eu faço? Vamos supor que a gente preencheu a olheira, tá? Eu fiz a olheira, coloquei ali um excesso de produto na região e vou então, eu quero tirar aquela quantidade de produto. O que eu vou fazer? Eu sempre começo, gente, eu sempre trabalho com a quantidade mínima, tá? Então o que eu faço? Eu vou em cima do local onde que está com aquele excesso de produto e faço ali uma aplicação de 4 unidades, cada unidade ali contendo 4 UTR, ou então vai dar 16 UTR ali naquele local e vou massagear. Se eu ver que há necessidade de colocar mais, eu vou colocando. Tá? Mas na olheira eu coloco uma quantidade mínima, sei lá, no máximo aí 30 unidades para fazer na olheira. Agora vamos supor que eu fiz vamos botar a mandíbula. Tá, vamos botar a mandíbula. Fiz a mandíbula, eu utilizei 3 seringas para fazer a mandíbula. O que eu faço? Ah, tem um excesso de produto ali. O que eu faço? Eu faço um pertuito primeiro na região. Depois que eu faço o pertuito, eu vou espremendo. Espremo bastante ali, tento tirar o máximo ali daquele produto. O produto não está saindo mais, aí eu venho então com a hialuronidase. Aí eu fiz três seringas ali. Sei lá, eu vou gastar ali uma seringa inteira de hialuronidase, 1 ml. Coloca 1 ml ali, que vai dar aí 400 UTR na minha diluição. Eu vou passar essa diluição para vocês no próximo slide que eu faço. Então vai dar uns 400 ml, 400 UTR aí em 1 ml. Vou massagear bastante, 48 horas o paciente volta, eu preciso, coloco mais. Então, gente, não tem uma quantidade ideal, não tem. Então, são vários autores relatando as suas experiências. Agora fala assim, o que você tem que fazer em cada região é 20 UTRs, 20 não existe, não tem nada cientificamente comprovado. Então, é a do profissional. E qual a diluição que você faz, Saulo? Nós temos essas diversas apresentações de 2.000 TR, 3.000 TR, 20.000 TR. Qual que eu gosto de utilizar? Todas elas são boas. Vai depender da diluição que você vai fazer. Então vamos lá. Vamos utilizar então um cálculo aí para 2.000 TR. Tá? Você pode fazer esse cálculo também para 3.000, 20.000 TR. Eu gosto de utilizar em 1 ml 400 TR, tá? Mas aí vai da experiência de cada paciente. Eu já vi profissionais que gostam de utilizar uma quantidade maior de UTR no ml. Eu utilizo assim e tem dado certo. Então a gente não mexe em time que está ganhando. O time está ganhando, não tem um porquê eu mexer. Então qual o cálculo que eu faço? Vamos supor que eu peguei 2.000 TR, estou utilizando a hialuronidase de 2.000 TR. Eu vou diluir para 5 ml de soro fisiológico, tá? Então a gente vai fazer uma regrinha de 3. Quantos UTR vai ter em 1 ml? Sendo que eu diluí 2.000 TR em 5 ml, então X é igual a 1 ml, né? Que eu quero saber quanto que é 1 ml. Então logo X é igual a 400 TR em 1 ml. Ou seja, a cada 0.1 ml eu vou ter 4 TR. Como que eu sei que é 0.1 ml, Saulo? Vai lá, pega aquela seringuinha que a gente utiliza para fazer botox de 1 ml. Cada tracinho daquele é 0.1 ml. Então, cada tracinho daquele você vai ter
4 UTRs, tá? E aí você faz a utilização da aplicação. Se você utilizou muito produto, você vai ter que utilizar uma quantidade maior de hialuronidase. Se você utilizou pouco produto, não tem o porquê você utilizar uma quantidade grande de hialuronidase. Lembrando sempre de fazer o teste do seu paciente, se ele tem ou não reação alérgica ali ao produto, tá bom? Então esse é o cálculo aí que eu faço a utilização da diluição da hialuronidase. Então, orientação para quem trabalha, né, com hialuronidase, faça acesso ao injetor, avisar sempre sobre as contras, né, sobre todas as contraindicações aos seus pacientes, sempre deixar o paciente o mais sábio possível da situação. Passa tudo mesmo, passa tudo para ele, que quando acontecer qualquer tipo de sei lá, deu intercorrência, qualquer coisa que acontecer no seu paciente, ele vai falar, ó, o doutor me falou que poderia acontecer isso, tá bom? Então recomenda-se que a solução da hialuronidase, depois de preparada, seja utilizada em até 12 horas, só que tem artigos que falam que se você guardar esse produto na geladeira, você pode utilizar até 30 dias. Eu faço a utilização de diluir, utilizei e jogo fora. Mas tem autores que falam que pode ser que você pode guardar na geladeira e utilizar até 30 dias. Só que como acontece lá uma vez na vida, outra na morte vai acontecer, então eu já desprezo logo, faço a utilização, só diluo ali, já faço a utilização, não utilizei e jogo fora. Tá? Eu não guardo na geladeira. E aplicado, então tem que ser aplicado em cima do gel do ácido hialurônico, tá? Estou com excesso de produto aqui, eu vou utilizar em cima do gel. E a hialuronidase não deve ser utilizada em áreas tratadas com a toxina botulínica nas últimas 48 horas, devido ao risco de difusão, tá? Foi a mesma coisa que eu falei com vocês sobre a infecção. Você lembra que eu falei que podia fazer a difusão da infecção? A mesma coisa pode acontecer com a toxina botulínica. E você paralisar, deixar o rosto do paciente todo errado. Paralisei aqui, daqui a pouco o paciente está assim, todo torto. Tá bom? Então é importante a gente não utilizar a hialuronidase no local que foi feito a toxina botulínica nas últimas 48 horas. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui agora um videozinho para vocês, eu fazendo a remoção de uma paciente, tirando o excesso de produto, tá bom? Espero aí ter ajudado vocês com mais essa videoaula. Pessoal, não deixa de curtir, não deixa de comentar e manda aí o que vocês estão achando, o que vocês querem que eu melhore. Saulo, não, tá perfeito assim, continue assim, em nome de Jesus, continue desse jeito que você tá. Ô Saulo, melhora, sei lá, melhora seus slides, seus slides tá ruim pra caramba. Aí manda aí o que vocês estão achando, que esse feedback de vocês é muito importante, tá bom? Então fica aí com esse videozinho da remoção do excesso de produto, tanto com o pertuita, fazendo, né, pressionando para o produto sair, ordenhando, como também a utilização da hialuronidase. Fala pessoal, muito bem-vindos aí a essa explicação. Na verdade, isso é um bônus que eu estou dando para vocês. Essa paciente chegou no meu consultório na semana passada. Ela estava passando por algum momento de dificuldade na vida dela, então isso acaba afetando o psicológico, né? Tem uma videoaula que eu falo sobre crise de identidade. Então essa é uma típica paciente de crise de identidade. Então ela pediu para que eu removesse o produto, o gel do ácido hialurônico, na região da mandíbula dela. Então a gente tem que, por mais que a gente sabe que o resultado ficou bom, que ainda não deu tempo, né, do produto ele se adaptar ao corpo. Essa é uma paciente que tem 20 e poucos dias que a gente fez, então o produto ainda está se adaptando ao corpo, ainda não ficou 100% natural, porém ela solicitou a remoção desse preenchidor. Então decidi fazer esse vídeo para poder mostrar para vocês. Essa região aí agora que eu estou apalpando é onde que está o produto,
tá? Eu vou fazer alguns pertuitos aí para poder ordenhar esse gel do ácido hialurônico para poder sair, a gente tirar o máximo possível do gel. Vocês podem observar que já é uma região que está anestesiada, tá? Eu fiz alguns pontos anestésicos e basicamente os pontos anestésicos foi em cima da região que ia fazer o pertuito. Então eu fiz alguns pertuitos na região para poder então ordenhar e tirar esse produto aí de dentro. Observe que eu coloquei o vídeo bem devagarzinho para que vocês consigam aí acompanhar o passo a passo da remoção. Isso pode acontecer com vocês, então achei interessante eu fazer essa aula bônus para vocês aí que estão me acompanhando, pessoal do grupo do Telegram, do WhatsApp. Então após fazer o pertuito, estão vendo que eu estou pressionando em cima de onde está o gel. Eu pego o gel, olha lá, apalpo o gel e vou pressionando o gel e convidando ele a sair daquela região. Então vou fazer isso algumas vezes, olha lá, o gel começou a sair, tá vendo? É normal sair um pouco de sangue, tá bom, gente? É normal, porque a gente fez um pertuito ali na região, nosso rosto, nossa face, né, ela é toda vascularizada, então é normal sair o sangue na hora que a gente está fazendo a remoção do produto. Então eu continuo ali ordenhando, convidando, né, o produto a sair. Eu tento tirar o máximo possível desse produto. Vocês podem observar que eu foco muito em apalpar o produto e exatamente aonde está o produto e ir pressionando ele. Nessa imagem aqui, ó, ficou bem bacana, a gente conseguiu pegar o produto saindo, ó. Olha como é que ele sai, tá vendo? Isso, esse produto, tá vendo? Ele saindo no seu formato. Isso na aula aí, acho que está na aula 02, na aula 03, que eu falo sobre a reologia, a viscoelasticidade de um produto. Tá aí, tá vendo? A gente coloca o produto, ele não perde a sua estrutura, tá vendo? Por mais que a gente tirou o produto, ele mantém a sua estrutura estável. Então eu tentei tirar o máximo possível, ainda ficou alguma coisa, eu já tinha ordenhado bastante. Então decidi colocar a hialuronidase. Vocês observam que eu vou apalpar exatamente aonde tem o produto. Eu vou fazer como se fosse uma pápulazinha lá, ó. Apalpo o produto e vou em cima do produto e injeto a hialuronidase. Essa hialuronidase que eu estou injetando, ela é de 2000 TR, ela está diluída a 5 ml. Então em 1 ml eu vou ter 400 TR. Basicamente eu coloquei em média 20 UTRs em cada pontinho. Eu vou fazer apenas 2 pontos e utilizei aí 20 UTR, que seria 4 unidades dessa seringuinha de insulina. Então eu injeto exatamente em cima do produto, tá vendo, gente? Tinha ficado algum produto ali, eu vou injetar em cima do produto aonde eu quero fazer a remoção desse ácido hialurônico. Então a gente vai dissolver o ácido hialurônico. Quando a hialuronidase ela entra em contato com o ácido hialurônico, ela dissolve, vira como se fosse uma água. E esse produto ele vai ser biodegradável pelo nosso corpo. Então eu estou ali fazendo uma massagem no local onde que eu apliquei a hialuronidase, tá vendo? Fazendo bastante massagem ali. Eu fico um tempozinho ali fazendo massagem. E a gente já consegue observar que melhorou, que o produto já saiu quase todo ali da região. A hialuronidase ela permanece em média de 48 horas degradando esse ácido hialurônico. Então, se precisar, você pede o paciente que ela retorne ao consultório e, se necessário, uma intervenção, colocar novamente um pouco mais de hialuronidase, ou você tentar, então, tirar um pouquinho mais o produto através, né, desse ordenhamento, convidando o produto a sair. Você também pode fazer após 48 horas, 72 horas, você pede o paciente para retornar no consultório e, se for necessário, tirar um pouco mais do produto. Então esse vídeo eu fiz exclusivamente para vocês, espero que vocês tenham gostado. É um bônus que eu estou dando para vocês aí, pessoal do grupo, do Telegram, quem está se cadastrando aí no site, tá bom, pessoal? Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.